centro, Deus é um liberal radical de centro que flerta com todas as ideologias. Adriles. Eu sou um reacionário a lá Nelson Rodrigues. Eu reajo contra a opusidade, a mediocridade e a burrice. Mas vamos lá. A questão que se coloca é, que triste que existe essa discussão acéfala e imbecil sobre o que é de direita, o que é de esquerda. Na verdade, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. A gente tem uma hegemonia de um pensamento de esquerda durante quase 30, 40 anos depois de uma ditadura que nem exatamente foi de direita. Grandes nomes da direita, como Lacerda, como Adhemar de Barros, foram expurgados por uma ditadura que era, na verdade, uma direita positivista, que era um ramo da direita. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que é direita e o que é esquerda, e como essas coisas são tão confusas no imaginário brasileiro. Grosso modo, a esquerda, Edgar, tem a ver com o princípio de igualdade, de um ajuste social, de equidade entre as pessoas. Já a direita tem a ver com liberdade de ação, liberdade de mercado, liberdade de princípio e a gente pode dizer, inclusive, liberdade individual de um homossexual expressar livremente a sua orientação sexual. Agora, essas coisas são muito confusas. Por exemplo, o Milton Friedman, que era um radical de direita, um economista, propunha exatamente a liberação total das drogas, entendeu? Que é um princípio hoje, de certa forma, puxado pela esquerda. O conservadorismo, por exemplo, tem no seu pilar fundamental o casamento. Muitos gays, como o Fefito, como o Diego Hipólito, adoram a instituição do casamento, eles são fiéis, eles são conservadores no sentido de estabelecer essa união civil sacrossanta entre duas pessoas, que é o pilar básico do conservadorismo. O conservadorismo, de certa forma, ele conserva instituições, as leis, as regras sociais, alicerçadas pela tradição, com mudanças graduais, e o progressismo, de certa forma, quer acelerar essas mudanças. É simplesmente a diferença básica é mais ou menos essa. Mas é muito triste quando alguém se arroga dentro de uma ideologia que desconhece exatamente como o portador da verdade absoluta de uma ideologia da qual ele sequer conhece. Eu acho que esse é um sintoma da miséria social, cultural, de uma falta de diálogo do nosso país. Eu acho que o princípio dialético proposto por Platão, por Sócrates. O que é o princípio dialético? É simplesmente diálogo, tese, antítese, síntese. O que faz o liberalismo? Ele comunga exatamente com ideais à esquerda e à direita e propõe uma fusão do melhor das duas coisas para estabelecer uma resposta efetiva para uma melhoria social. E é uma coisa que a gente não vê no Brasil, essa discussão baixa. Mas as pessoas que refutam essa ideia de outras formas de família, outras formas de união, elas, em via de regra, aí, estão sempre dentro de um espectro conservador. Não. Como que se pode dizer isso? Porque você está dizendo, pela leitura que eu faço, que o conservador ele é um progressista retardatário. Não, é isso, ele vai chegar nas mesmas conclusões e organizações de uma ideia progressista, mas com um maior tempo, é isso? Calma, não. Primeiro, as pessoas que reagem à ideia de outros tipos de família não são conservadoras, são reacionárias. O conservador, ele estabelece o princípio da mônada tradicional da família, homem, mulher e filhos. Agora, você pode ter outras formas de família agregadas a essa, não necessariamente o conservador vai se opor a elas, porque o conservador, ele quer estabelecer no estudo das tradições que deram certo, algo que pode ser efetivo, inclusive, para mudança. Não é que ele é retardatário. Ele é um progressista ponderado. O progressismo é muito visto como uma ruptura radical. Se você romper todas as bases, os laços familiares, como foi proposto, por exemplo, na União Soviética da Revolução Russa, a família era vista como uma coisa burguesa, aristocrata. Então vamos com calma, meu amor. Eu não entendo o progressismo como um rompimento radical. Eu queria te ouvir a respeito dessa... Certo tipo de progressismo. Dessa questão do patrulhamento em si ali, né? Você vê, tem fã do Diego Hipólito que foi ali questionar, olha, a tua conquista se deve a movimentos progressistas e tal. Você concorda com isso? Como você enxerga essa cobrança
Que existe... O que eu não gosto, na verdade, dessa cobrança. Inclusive, a pessoa que criticou ele, que lia um trecho ali, continua dizendo que ele cuspiu no prato que comeu. Enquanto tem gente lutando por direitos, ele tá usufruindo das conquistas, tentando agradar a todos. Acho que tentar agradar a todos também, gente, tá longe de ser um problema. As pessoas querem vir ao mundo pra serem amadas mesmo. Ninguém tá no mundo pra ser odiado, nem todo mundo tem estrutura pra isso. Eu não acho que o progressismo seja um rompimento radical com discursos tradicionais, único e simplesmente porque, pra mim, Fernando Oliveira, também conhecido como Fefito, o progressismo é a inclusão de pessoas e pautas que normalmente são invisibilizadas por uma hegemonia ideológica. Aliás, espaços vazios são dominados por ideologias dominantes nesse caso, usando de redundância mesmo nessa declaração. Eu acho que a gente tem que mesmo que ocupar espaço, e para ocupar espaço a gente tem que ser progressista. Quanto ao Diego Hipólito, eu não sou o tipo de pessoa que aponta publicamente o dedo para LGBTs. Pra tomar esse tipo de satisfação, de verdade. Eu sou sempre pelo diálogo. Eu acho que, de fato, pela minha vivência e como alguém que sofreu bullying tão pesado quanto ele, desde muito cedo, essas pautas eu só vi avançar de fato, e eu só vi serem discutidas de fato, entre pessoas mais progressistas, entre pessoas mais alinhadas à esquerda. Talvez porque as pessoas à direita estejam mais preocupadas com o mercado, ou com outras questões, com o casamento, com qualquer outras questões. Eu tô dizendo talvez, Adriles, você tá tomando como uma verdade. Mas é muito verdade que a gente não vê determinadas pautas, especialmente pautas sociais e emocionais, como é o bullying também, sendo discutidas à direita, à exaustão do jeito que são discutidas à esquerda. Isso significa que o Diego Hipólito é um ingrato? Pelo amor de Deus, não. As pessoas estão no mundo, pra aprender, e ele... Né, gente? Tem muito que aprender agora que ele saiu do armário e tá lidando com a sociedade que aponta dedo contra ele. E não tô falando que ele tem que aprender com o comentário, tá? Mas com todo mundo apontando contra ele. E muitas das pessoas também têm que aprender a conviver com a diferença. Eu acho uma bobagem, nesse caso, transformar o bullying em um assunto de esquerda ou direita, porque eu acho que esse assunto é universal. Vou ser bem isentão nesse ponto. Acho que é uma questão de ter coração e empatia nesse caso. Não é normal ver alguém pegando pilha com anos, pelo amor de Deus. Mas, Fefito, só um segundo. O bullying que o Diego Hipólito sofreu foi de um progressista de esquerda. Eu não tenho problema com os conceitos de progressismo e conservadorismo ou direita e esquerda. A questão que se coloca é, como eu disse, existe as crianças que faziam ele pegar pilha com anos eram de esquerda? Não sei se eram de esquerda ou de direita. Como é que você diz Existem isso? 30 anos de uma hegemonia de um único pensamento, de um único princípio de pensamento que as pessoas às vezes interpretam mal, inclusive não sabem exatamente do que estão falando. Aí quando um cara que fala pro Diego Hipólito que as conquistas deles são de esquerda, não são necessariamente. O liberalismo, que pode ser considerado como uma coisa de direita, isso é uma discussão conceitual. Pressupõe a liberdade total do indivíduo em qualquer esfera. Agora, isso não se contrapõe ao fato de um casamento ser unidade social entre um homem e uma mulher principal. Então você acha que se a gente tivesse vivido 30 anos, 40 anos de governo de direita, a gente teria saído do armário de maneira tão confortável? A nossa pauta teria sido avançada desse ponto? Isso é um sofisma, Fefito. A questão que existe é uma hegemonia cultural para além de governos, uma hegemonia cultural da mídia e de artistas e de progressistas que se colocam como artífices. Você vê esse governo pensando na questão LGBT? Eu não percebo esse governo lutando ou perseguindo causas LGBT. Imagina, ele só proíbe propaganda, só exclui filmes de editais, porque tem temática LGBT. Teve o caso do Banco do Brasil. O governo pressupõe existir um exagero dessas pautas. O problema é quando o progressismo vira exatamente um instrumento de bullying, vira um instrumento de bullying para atacar quem pensa diferente. Nossa. E o caso do Diego Hipólito, é claro, você acabou de falar de bullying. É um grande exagero, Adriles. O Diego Hipólito sofreu do Banco bullying. Do Brasil ao longo de anos. Diego Hipólito sofreu bullying porque ele só pode ser homossexual, só pode ser gay segundo os princípios de uma esquerda. Não, ele pode ser gay do jeito que ele quiser. Deixa eu ouvir aqui. Mas não é o que o rapaz que sofreu bullying nele falou. Segura aí, deixa eu colocar o Fernando na roda com a gente. Fernando Conrado tá com a gente hoje, nosso convidado hoje por Skype, tá falando com a gente aqui no Morning Show. Ele que é cientista social, influenciador digital. Bom dia, Fernando. Tudo bem aí, meu camarada? Bom dia para todo mundo, uma honra estar aqui com vocês, cara, mais uma vez no Morning Show. Vamos lá, eu quero saber de você. Fefito, bom dia, Adriles, prazer em conhecê-lo aqui ao vivo, né? Mesmo por Skype.
Deixa eu saber, a gente está conversando, você está ouvindo a gente acerca aí desse posicionamento do Diego, né, e também da cobrança, da eventual cobrança que está acontecendo em torno desse posicionamento do Diego aí, né? Você acha que, por ser gay e ter revelado isso publicamente, né, ele deve alguma coisa ao progressismo, na tua opinião, Fernando? Edgar, o que eu tô vendo de vocês aí, cara, com todo respeito, é um grande saco de gatos. Vocês estão usando os conceitos todos misturados. Eu vou só aproveitar o início aqui para fazer uma conjectura primordial para a gente saber do que a gente está falando, né? A gente fala de liberdade individual, coletivismo, esquerda, direita, conservadorismo, progressismo. Cara, é tudo coisa diferente aqui, tá? No mundo a gente tem dois níveis de pensamento. No ponto de vista dos direitos individuais, nós temos do lado liberdade individuais e do outro coletivismo. Foi o que eu falei. Do lado a gente tem do lado a gente tem esse precípua busca do indivíduo por crescer, melhorar através da sua liberdade e que assim ele possa ajudar a humanidade, e do outro a gente tem o coletivismo, aonde cada ser humano é entendido como igual e cada um é uma parte, exerce uma função dentro de uma grande abstração social. Então tu fica abaixo de uma abstração social que é o coletivismo, que é o caso das classes, das raças, dos sexos, desse tipo de coisa, tá? Um outro ponto que a gente tem que levantar aqui, que é diferente, é o conservadorismo e o progressismo. Tá? O que é o conservadorismo, cara? O conservadorismo é uma ideia que entende que nesses 300 mil anos de existência humana, a gente só chegou aqui porque nós conservamos valores morais, né, costumes e tradições que passaram de geração em geração. Perfeito. Então, o conservadorismo, ele quer fazer o quê? Porque assim, o futuro ninguém sabe como vai ser. Dentro da evolução, a gente chama isso de design cego. Ninguém sabe como vai ser o futuro, mas a gente sabe coisas que a gente não quer. Foi assim que a humanidade chegou até hoje. Nesse ponto aqui, a gente tem duas coisas. Tem o progressismo do lado e o reacionarismo do outro. Exato. O que é o reacionarismo? É aquela pessoa que acha que o ontem é melhor que o hoje. Já o progressismo são essas pessoas que se abraçam a qualquer nova ideia que aparece porque acham que ela é a grande resposta da humanidade. Já o conservadorismo, que é o quê? Quer testar essas novas opções para saber se elas encaixam nesse sistema de análise por via negativa. Só um segundinho. Se funciona por via negativa, e aí sim nós vamos aceitar essas mudanças e fazer uma evolução gradual da humanidade, a passinhos de bebê. Essa é a grande coisa. Quando a gente está falando de esquerda e direita, é um outro assunto, porque os dois pontos da esquerda e da direita não são positivos. Ambos são totalitários. E reacionários, né? São os extremos. Não. Tipo, não é nem questão de ser reacionário ou não, porque um ponto pode ser reacionário e o outro extremamente progressista. O que interessa é que os dois querem um Estado total que arregimente todas as ideias existentes. Então é a teoria da ferradura. Desse lado tem a extrema esquerda, desse lado a extrema direita. E esses dois estão muito mais próximos do que o centro. Quando o Fefito se coloca como um progressista, como o Adrilles se coloca como um conservador, ambos estão falando a mesma coisa, vocês perceberam? Por quê? Porque eles estão dentro do bom senso. A gente está nesse grande meio aqui em cima, ó, onde a gente deve discutir ambas questões. Sim. Então, cara, nesse ponto do Diego Hipólito, eu acho uma coisa ainda mais chocante a gente chamar de bullying um banditismo. Como é que alguém pede para alguém recolher pilhas com anos? Isso é banditismo. Uma pessoa que pede isso tem que estar na cadeia. Exatamente. Isso não é bullying. No Brasil a gente tem um problema muito grave, que é chamar coisas absurdamente opostas com o mesmo nome. Por exemplo, quando a gente teve esse caso de corrupção no Brasil extremo com a Petrobras, muitas pessoas vieram dizer, não, o Brasil faz isso porque o cidadão fura a fila, porque o cidadão atravessa a faixa de segurança fora da área, porque o cidadão atravessa o sinal vermelho, e é por isso que eles roubam bilhões da Petrobras. Cara, eles estão falando que pelo cidadão fazer uma coisinha pequena, chega naquele grande crime. Mas o que eles estão te dizendo, no momento que essas duas coisas são iguais, que aquele roubo bilionário é a mesma coisa que sair da faixa de segurança, que não é a mesma coisa. Cara, uma coisa que a gente tem que ter noção, por mais que os números pareçam iguais, quando a gente fala 1 milhão, por exemplo, parece muito com 1 bilhão, né? Com 1 bilhão, mas as pessoas não têm noção da diferença do tamanho disso. 1 milhão de segundos... Cara, só... Conclui, Fernando. Tá. Deixa comigo. 1 milhão de segundos são igual a 11 dias. 1 bilhão
de segundos são igual a 32 anos. Não é a mesma proporção. Então, a coisa mais importante que me choca, no caso do bullying do Diego Hipólito, é a gente chamar de bullying o que é banditismo. Sim, e muitas vezes nós chamamos mimimi de bullying. Vamos lá. Muito obrigado. Aí, Vamos lá. Eu acho que só tem 2 pontos muito rápidos assim que eu queria falar. Acho que a ideia de comparar as coisas proporcionalmente é até bíblica, porque eu lembro muito bem de um tio meu que é evangélico dizendo que não existe pecadinho. Não, que não existe pecadinho ou pecadão, né? Pecado é tudo igual. Não adianta roubar um avião ou uma maçã. É tudo igual. Eu acho que eu entendo. A palavra tá com o Fefito. Vamos lá. Mas eu entendo a discrepância, mas também entendo a origem desse tipo de pensamento. O que eu queria dizer só é que o Fernando disse que o conservadorismo sai testando coisas pra ver se elas dão certo. Sim. A minha vida não é um teste. A minha existência não é um teste. Eu me recuso a ser tratado como um teste. Eu sou LGBT desde pequenininho, vou continuar sendo e me recuso a ser encarado como um teste pra ver se funciona. A sociedade é um teste permanente, Fefito. Jamais. A minha existência tá longe de ser um teste. Pelo amor de Deus, a sociedade, as relações humanas, as relações afetivas são testes permanentes. A gente busca evoluir exatamente para um senso comum de felicidade, ou pelo menos de adequação, de contentamento maior. Então, enquanto isso, eu tenho que agradecer. Presta atenção, se não houvesse testes na sociedade, você seria até hoje um homossexual reprimido, oprimido e destroçado pela sociedade. Mas é graças aos testes conservadores de uma sociedade que a gente avançou até aqui. É graças aos testes conservadores da tradição que a gente avançou até aqui e você hoje tem uma sexualidade livre. Claro que não, e não adianta eu tentar vencendo grito essa discussão comigo. Não tô gritando. Deixa ele falar. A gente se testa o tempo inteiro. Presta atenção. Tá terminando. A gente erra, a gente acerta, acertando. Isso é um teste. Peraí, deixa o Fefito queria que você concluísse o teu pensamento. Ele tem que concluir. Mas a gente se testa, você falou, o Fernando falou. Vamos lá, Fefito. Perdão, só para concluir. Eu vou sustentar o que eu disse. Eu sinceramente não vou entrar nesse bate-boca com gente tentando ganhar no grito de mim. Eu não gritei. A questão é: a minha existência não é um teste, eu não vou pedir licença para existir. E outra coisa, não é graças a teste conservador nenhum que a minha existência, hoje, aqui nessa bancada inclusive, existe. A minha existência nessa sociedade se dá muito à luta por direitos equânimes, que já foi cavada por muita gente, que aliás não era conservadora. E a vida é um teste permanente. Você já falou isso aí, Adriles. Eu acho só o que eu poderia dizer, frente ao que eu ouvi de vocês aí todos. Essa coisa do teste que você diz, e o Fefito se defendendo, dizendo que a vida dele não é um teste. Eu acho que o Fefito e o ativismo LGBT, ele só existe e tem essa projeção hoje por conta de uma resistência e por conta de uma luta em função de uma repressão anterior muito forte. Sim. Por que existe isso hoje do ativismo LGBT? Por que essas pessoas estão gritando? Para que a gente entenda que elas também fazem parte, que elas também são incluídas na sociedade e que elas também têm direitos iguais. Bom, eu acho que a gente tem aqui um ponto para tocar adiante. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que o equilíbrio sempre faz com que a gente sempre flutue dentro de um espectro, dentro de um espaço mais agradável, mais saudável.